Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o André, eu sou seminarista da igreja. Nesse vídeo nós daremos continuidade à série de estudos intitulada A Vida Fora do Éden. Você pensou que eu trocaria o título de novo? Não, agora eu aprendi. É A Vida Fora do Éden. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre o eco reverberante na selva, aquela voz de rebeldia que reverbera fora do Éden, que por vezes nos deixa atordoados. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: "É assim que Deus disse?" É fato que aqui fora, na selva, não temos uma serpente com patas, falante, mas, no entanto, ouvimos essa mesma mentira reptiliana sendo sussurrada em nosso ouvido o tempo todo, e muitas vezes acabamos mordendo a isca. Esta simples pergunta, "é assim que Deus disse?", continua a reverberar insistentemente aqui fora do Éden, na selva. Ela se esconde por trás de cada tentação enfrentada por nós, várias vezes por dia. A nossa condição aqui na selva é certamente diferente da condição de Adão e Eva no Éden. Eles, ainda não tendo pecado, foram tentados na paisagem serena de um jardim perfeito, onde tudo existia em perfeita funcionalidade. Não havia desordem, feiura, nada era sombrio, tudo era simplesmente santo. Enquanto para nós, a situação é pior, por causa do pecado. Já nascemos com uma visão embaçada, com um ouvido mouco. Não vivemos em um jardim paradisíaco. Pelo contrário, vivemos em uma selva sombria e feroz. Não sabemos o que é a perfeita funcionalidade. Não sabemos o que é a pureza. As tentações nos sobrevêm na escuridão da selva, onde, por consequência da queda, preferimos considerar, por vezes, que o bom é, na verdade, o mal, e o mal, na verdade, é o bom. É o que chamamos de reversão. Lambert, no seu livro A Teologia do Aconselhamento Bíblico, nos diz que a influência corruptora do pecado em nosso pensamento significa que podemos racionalizar escolhas morais e fazer coisas boas parecerem perversas e as ruins parecerem aceitáveis. Os efeitos noéticos do pecado até nos deixam perplexos, de modo que estamos legitimamente confusos sobre as coisas que devemos fazer. A reversão é uma reversão do pensamento. Nós buscamos a nossa autonomia, a autonomia da mente, independente de Deus. O problema é que, buscando o conhecimento, acabamos nos tornando estultos, conforme Paulo diz em Romanos 3,12, parafraseando o Salmo 14 ou Salmo 53. Todos se corromperam e acabaram se tornando inúteis. Essa busca pela autonomia do pensamento é constante na história. A filosofia cartesiana de Descartes, por exemplo, conhecida como o racionalismo, o famoso cogito ergo sum, ou penso, logo existo. Mais tarde, no século XVIII, o iluminismo, a razão acima de tudo, o ceticismo de Hume, que, tentando resumir em poucas linhas, tentou mostrar que a razão não pode ser a fonte das nossas distinções morais e o motivo de nossas ações. Isso o levou a concluir que a base da moralidade se encontra nas paixões ou no sentimento. E Kant, que admitiu ter sido Hume, que através de sua obra epistemológica o despertou da sua sonolência dogmática. Para Kant, a autonomia é a vontade própria, é governar-se por si mesmo, é a escolha racional e emocional, é a escolha que não leva em conta as consequências externas e imediatas dos atos e nem as regras, por pura prudência, inclinação ou conformidade. O que a história não conta sobre esses personagens é que eles foram diretamente influenciados pelo eco reverberante da serpente na selva. Se recorrermos à psicologia, em linhas gerais, a autonomia é a capacidade de se autogovernar, tendo livre-arbítrio para agir e defender os seus valores. Assim, um ser autônomo não executa ações porque elas foram imputadas a eles, mas por compreender e se sentir parte delas. Certamente você já ouviu alguém falar a seguinte frase: ouça a voz do seu coração. Esse é um conselho que não raro nós ouvimos. Alguém certa vez disse: quando precisamos tomar decisões, geralmente o melhor a se fazer é parar de analisar detalhadamente todas as possibilidades. O coração sempre consegue tomar a melhor decisão para a sua vida naquele momento. Ouvir a voz do coração é ser sincero consigo mesmo, é saber ouvir o que os seus sentimentos querem no momento para te
deixar com a alma em paz. Talvez seja isso que esteja te travando e talvez te deixando sem saber para onde ir ou o que fazer. Sentir quem você é de verdade e saber o que você quer pode ser libertador. Seja sincero e verdadeiro consigo mesmo. Às vezes a resposta para as suas perguntas está dentro de você, basta escutar a voz do coração. São palavras bonitas, porém Jeremias 17 nos diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A verdade é que no fundo do nosso coração ansiamos pelo fruto proibido. Aquela pergunta da serpente, é assim que Deus disse? Ainda ecoa pela selva e nos entorpece, nos deixando por vezes confusos e divididos entre o que é certo e o que é errado, e acaba roubando-nos aquilo que é verdadeiramente bom. Nós vivemos aqui na selva, não podemos escapar do mal. Nós o carregamos conosco, em nosso âmago. O mal corre em nosso sangue. Estamos em guerra contra Deus, contra os outros e contra nós mesmos. Quando criança, eu assisti o desenho do Pica-Pau. Em alguns episódios, diante de uma dúvida sobre como proceder em determinada situação, aparecia ao lado de um ouvido do Pica-Pau um anjinho falando para ele fazer o que era certo, para seguir a ética. Mas do outro, havia um diabinho mandando ele fazer o que daria mais prazer para ele. Essa figura ilustra bem a tensão que nós, os eleitos, vivemos aqui na selva. Claro, não estou aceitando a ideia de um diabinho, de um anjinho, nem anjos e demônios nos orientando, falando ao nosso ouvido, mas falo dessa tensão entre o bem e o mal. Vivemos com essa tensão entre conhecer a bondade de forma inata, sim, é inata, pois todos nós temos no coração a lei de Deus gravada, como diz Paulo em Romanos 2, 14 e 15, que quando o homem natural faz o que a lei de Deus manda, ele não faz porque ama a Deus, mas faz porque Deus colocou sua lei em seu coração. Certamente você também já ouviu alguém fazer a seguinte pergunta: se Deus existe, então por que o mundo é tão mau? O problema é que a pergunta está errada. Na verdade, a pergunta certa a fazer seria: se o homem é corrompido em sua natureza, por que ele ainda não se destruiu? Por que o mundo ainda continua existindo? Porque ainda há um padrão moral, mesmo que distorcido, mas ainda há, porque Deus é misericordioso e plantou no coração do homem um padrão de moralidade para que a humanidade não se destruísse, mas continuasse e reconhecesse sua bondade e misericórdia. E o homem reconhece essa bondade e misericórdia, reconhece que há um Deus, conforme Romanos 1, 18 e 19. Porém, ele reverte esse conhecimento, não glorificando a Deus, mas glorificando a criatura no lugar do Criador. É o que diz a sequência do texto de Romanos. Satanás é habilidoso em pegar o que é bom e revertê-lo em uma forma feita sob medida para os nossos desejos. Foi assim com Eva. Ele disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Foi assim que Satanás fez Eva tropeçar. Ele fez o que é mal parecer bom. Antes da queda, era Deus quem determinava o que era bom e o que não era bom. O ato de Eva pegar o fruto foi um desafio, uma decisão de traçar limites morais de acordo com os seus próprios critérios. Com essa atitude, Eva determinou para si aquilo que era e o que não era bom. Esse é o princípio da autonomia da razão. Satanás anda pela selva, ecoando essa pergunta: foi assim que Deus disse? Nós, por vezes, escutamos e fazemos o mesmo que Eva. Quando olhamos para os bons mandamentos de Deus mediante nossa visão turva, eles começam a parecer outra coisa, como proibições que nos impedem de fazer o que queremos. Parecem obstáculos em vez de guias. Assim, observando esse cenário, pegamos o lápis moral para tracejar os nossos próprios limites de moral e ética. Uma vez que as leis morais de Deus parecem distorcidas à visão quando deixadas à margem da nossa vida, e que o nosso coração se precipita em direção àquilo que é o seu foco, é preciso desenvolver uma visão renovada. E só conseguiremos se encontrarmos um guia para vivermos na selva. Precisamos fixar os nossos olhos naquele que foi capaz de guardar todos os mandamentos de Deus, que são pura bondade. Pedro nos mostra em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21, que Cristo nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Se a pergunta da serpente ecoa reverberando pela selva, Deus deixou-nos coisa muito superior. Ele nos deixou uma nuvem de testemunhas, vários homens e mulheres que viveram pela fé, ainda que cometendo pecados em sua caminhada, dando ouvidos ao eco da serpente. Mas Hebreus não termina ali.
no capítulo 11. O autor agora nos convida a olharmos para além dessa nuvem de testemunhas, para olharmos para algo melhor. Volte os seus olhos para Jesus. O verdadeiro herói do capítulo 11, na verdade, está no capítulo 12. O autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus percorreu fielmente o caminho que Deus Pai lhe ordenou. Cristo suportou a cruz não fazendo caso daquela indignidade. A nuvem de testemunhas é muito útil para nós, é encorajadora, mas Jesus é muito melhor. Jesus nos mostra como, sem concessões, seguir a Deus na selva. Então, fixe os seus olhos nele. Com os olhos fixos e atentos nele, agora devemos deixar todo o peso da dúvida, da confusão. Devemos abandonar o pecado, não escutarmos mais esse eco da serpente reverberando insistentemente, mas continuarmos a nossa caminhada para fora dessa selva, seguindo o caminho que Cristo abriu. Ainda é tudo muito confuso aqui na selva, é verdade, as vozes se misturam, a visão ainda não é clara, mas Cristo nos chama a permanecermos firmes e ouvirmos a sua voz, pois ele é o pastor e as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Precisamos sair dessa letargia, desse atordoamento e voltar a andar novamente. Com o tempo, Deus nos ensinará a correr. Certa feita, um pregador disse: você pode ouvir e aprender, ou você pode viver e aprender. Em outras palavras, você pode escolher fazer o certo antes de experimentar as consequências de cometer o que é errado, ou pode escolher fazer o errado e aprender com as consequências. Eva escolheu viver e aprender, e o resultado foi catastrófico. Para ela, foi um pedaço do fruto proibido, e o pensamento de possuir o conhecimento de Deus, decidindo por si mesma o que era bom e o que não era. E para você, o que é? Você não precisa viver para aprender. Você pode escolher o meio menos penoso, ouvir a voz do mestre. Mas caso escolha viver e aprender, não se desespere. Em Cristo encontramos perdão e força. E em comunidade com os irmãos e irmãs que também estão lutando a batalha da fé, encontramos um ambiente de fortalecimento e apoio. É aqui que aprendemos a correr, na igreja, na família da fé. Talvez você esteja precisando começar a dar esses passos agora. Então, reserve um tempo para confessar o seu pecado ao Senhor e pedir-lhe perdão. Diga a Ele que você tem escutado o eco da serpente ao invés de fixar os olhos em Cristo e seguir os seus passos. Escolha viver para Deus em meio à selva e pedir ao Espírito que opere em sua vida, lhe mostrando claramente aquilo que é bom e aquilo que é mal. Não segundo o seu coração, mas segundo a palavra de Deus. E peça para que a sua vista não permaneça turva. Trilhar essa corrida na selva não é fácil nem seguro. Temos, porém, um guia fiel. Você vai se permitir ouvir a voz da serpente com a melodia da sua música favorita, perguntando: é assim que Deus disse? Ou você vai ouvir a voz do Criador te respondendo: te amo, ó filho, e se andares fiel após mim, verás o poder e minha graça te bastará. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Se você foi abençoado com o conteúdo, compartilhe o link e abençoe também alguém. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para receber as notificações sempre que um novo estudo for publicado. Deixe também o seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, que nós responderemos lá nos comentários, ou talvez faremos um vídeo respondendo as perguntas deixadas por vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça, fixe os seus olhos em Cristo e não deixe o eco reverberante da serpente te entorpecer. Que Deus te abençoe.